Até o perfil da equipe, ela tem que ser balanceada, porque é igual você falou, se botar numa seleção, num time, 7, com todo respeito ao Romário, mas 10 Romários, não, tem que ter o atacante, tem que ter a defesa, tem que ter cada um no seu papel. E quando você olha, você começa a olhar os dados de vendas de uma equipe, né? Tem lá 2 que fazem a curva 80-20, vamos falar assim, né? Pareto. Então vamos lá, para alguém tá vendendo, 2 vendedores estão vendendo 50% do faturamento daquela unidade, e os outros 3 ou 4, os outros 50%, é dividido. Se você começar a entender esse mecanismo, né? Quando você tiver e aí você entende porque tem horários que vendem menos. Cara, não dá pra você colocar um cara que quer vender muito naquele horário que vende menos. Mas existe o vendedor que tem aquela paciência, ele faz... Então, se você começar a entender esse jogo, né, a gente começa a equalizar e buscar resultado. E, eventualmente, a gente até usa, assim, eu vou falar assim, cara, tinha uma vendedora excelente, um avião. Ela não sabia como ensinar as pessoas, mas a forma dela atender já era um grande ensinamento. Então, por exemplo, essa profissional, a gente deixava uma semana em cada loja, porque se fosse para pedir para ela ensinar, ela não sabia, mas o atendimento dela era uma arte. A pessoa falou assim, caramba, a fulana passou aqui, o quanto eu aprendi. Que bárbaro isso. Né? Então, era pela inspiração dela nas lojas que as outras aprendiam. Então, por exemplo, não podia convidá-la para dar um treinamento. Mas eu convidava para rodar as lojas, entrar no sistema de venda, e ela movimentava todo mundo aprendia. Você já se perguntou como é que os grandes players do varejo alcançam sucesso, ou qual o segredo para transformar um negócio, e como uma franquia pode ser um caminho cada vez mais lucrativo para o seu negócio? Que é de novo no atendimento e no mundo digital, que ainda você não sabe. No Podvisão de hoje nós vamos desvendar essas e muitas outras perguntas com grandes especialistas, e eu tenho a oportunidade de trazer aqui um super especialista, grande conhecedor do mercado de franchise. Eu sou Fábio Nadruz e a cada semana a gente traz convidados que estão revolucionando o nosso mercado. Portanto, nesse dia de hoje, no nosso grande podcast, nós temos a oportunidade de conhecer Alberto Oyama, CEO do Grupo Oyama, já aí com grandes marcas como L'Occitane Brasil, Açaí Concept, Dog do Bato, Caramelô, Italien e muitas outras grandes marcas do franchise brasileiro. Alberto, que honra poder contar com você no nosso Podvisão. Fábio, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de bater um papo, trocar um pouquinho de experiência e estamos aí. Né? Vamos junto desbravar. Alberto, eu gosto de começar as origens lá. Você vem de uma família de executivos do franchising, conta um pouco como é que são as suas raízes. Tá. Então, meu pai sempre foi, aprendi a ser empreendedor com ele na família, porque ele teve lá farmácia, marcenaria, né? Só com o segundo, não teve o segundo grau, só com o primeiro grau, mas naquela época não teve oportunidade de estudar, veio para São Paulo e de atendente de farmácia, no fim teve a sua própria farmácia, depois teve a marcenaria, então veio de uma família de classe média. Aos 14 anos tive a oportunidade eu estudava em escola pública, nas boas escolas públicas também, há muitos anos atrás, e aí a escola me convidou para fazer um teste para ser menor aprendiz no Banco do Brasil, com 14 anos de idade. Fiz lá a prova no Banco do Brasil, fui ser menor aprendiz no Banco do Brasil. Aí fui para fazer o segundo grau e trabalhar como office boy interno, né? E passei 10 anos dentro do Banco do Brasil, fui concursado interno, mas eu saí, como eu vim de uma família e um pai empreendedor, eu falei assim, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter um negócio. E saí aos 24 anos para 25, pedi demissão num programa de demissão voluntária para empreender. Que bárbaro, que bárbara a história. Olha aí,
E você está à frente de diversas marcas e segmentos dentro do Grupo Oyama. Conta um pouco pra gente como é que começou essa jornada no franchising, como é que você se tornou um grande multifranqueado, o maior multifranqueado do Brasil. Vamos lá, Fabio. Quando eu saí para empreender, primeiro eu entendi que seria franquia o modelo de negócio que eu queria, né? Então, a gente se avalia um pouco se você é uma cara de criação, de criar marca. Não, eu sou um cara de processos, né? Então, eu entendi que ia estudando o mercado, ia entendendo o que era o franchise. Falei, cara, acho que é nesse segmento que eu quero entrar, nesse modelo de negócio. Depois disso, fui pesquisar os setores, né? E aí já me chamava a atenção, naquela época tinha a revista PGN, já falava-se de franqueados com várias unidades, alguns. Eu falei, não, eu acho que eu quero ser esse cara aqui que tem várias unidades. Eu tô largando minha carreira no banco, eu quero crescer. Exatamente. E aí eu falei assim, eu vou buscar primeiro eu vou estudar o segmento, conversei com vários segmentos e vou buscar um que me dê oportunidade de crescer. Então, há 22 anos atrás, eu falei assim, eu quero ter 10 unidades. Eu falei assim, vamos ter 10 unidades. Vamos entrar em uma marca que nos dê oportunidade de crescer. E aí, no final, escolhi cosméticos lá atrás, pelos números que o setor sempre entregou. E uma marca que estava sendo lançada no franchising, que era, na época de cosméticos, era Contemgrama, e aí tinha espaço para crescer. Né? Era uma marca nova, mas num segmento forte, né? E assim abrimos a primeira unidade lá no calçadão da Rua São Bento. E como você disse, e eu acho muito importante a gente sinalizar aqui no nosso conteúdo, você estudou muito o mercado, a marca em si e o conceito para conseguir dar o primeiro passo. O que te chamou a atenção na época, o franchising? Você receber, né, a gente fala do sistema de franquia, onde hoje a gente entende assim, que tem o papel, tem os direitos e obrigações do franqueado, mas o direito, a gente recebe da franqueadora o modelo testado. Eu vou falar assim, o papel da franqueadora, cuidar do conceito do sistema, do lançamento de produtos, do marketing, da comunicação visual. Cara, o franqueador recebe isso tudo pronto, né? Me dando oportunidade para focar na operação, pessoas e resultados, né? Isso e não tem certo e errado, aí eu acho até o perfil do franqueador. Um dia eu encontrei me visitou um candidato a franqueado, né? Ele já experiente no varejo, tinha uma marca dele de armarinhos e eu vou investir em franquia. Ele foi na minha loja e falou assim, pô, que legal, não sei o que, mas e essa vitrine, você não acha que não sei o que eu acho que podia ser diferente. Tá, e o preço? A gente pode fazer promocionar, porque se não vender a gente promociona. Eu falei, aí eu tava explicando o que era franquia, ele falou assim, não, mas o consultor vai vir na minha loja, dentro da minha empresa, para falar que eu posso ou não posso, né? Eu falei, senhor fulano, né? Acho que é melhor o senhor repensar um pouquinho se eu quer entrar no sistema de franquia, porque tem um monte de benefício. Mas de fato já vem tudo, a gente segue regras, normas, e isso eu não me preocupo com isso. A gente dá sugestões, a gente como uma rede, eu falo assim, quando começou a nascer, quando a época das startups, agora de um tempo para cá, eles falam que as startups são colaborativas, são de crescimento exponencial, né? Eu falei, cara, o sistema de franquia sempre foi isso. Sim. Colaborativo, franqueados, a rede, franqueador e fornecedores, crescimento exponencial. Vamos falar do Mercadão dos Óculos. Eu fiquei surpreso, mais de 600 unidades. 600 unidades. Como, né? Olha como é exponencial. E o legal, Alberto, é que assim, esse franchise que nos permite que a franqueadora, no nosso caso aqui como franqueador, a gente manualiza processos, entrega o franqueado e comunga dos 50% que cabe a franqueadora entregar em serviço, em suporte, em orientação, em cartilhas, para que esse franqueado venha com os 50% da execução, da gestão, da operação do dia a dia, complementarizar esse processo.
E a gente vê muito como uma soma, porque como você viu aqui no nosso stand, nós estamos no stand da BF, a gente tem vários multifranqueados que nos ajudaram a fazer crescer em regiões que muitas vezes o franqueador não tinha uma leitura mais fiel daquele campo. Aconteceu isso também com você? Aconteceu. A marca ela era especializada em shopping center, franquia de cosméticos. E eu abri a primeira loja na Rua São Bento, um calçadão, centro, e a segunda na Liberdade, na Avenida Liberdade. 2 lojas de rua. O que nós... E aí, assim, são desafios que, assim, você... Só que tinha uma particularidade. Eu trabalhei no Banco do Brasil na Rua São Bento. Então, 10 anos... Eu conhecia muito naquele dia a dia. Então eu conhecia bem aquela micro-região, né? Então parcerias na Bolsa de Valores, na sede do Banco Itaú, do Banco do Brasil. Então eu conhecia muito bem. Fiquei 10 anos frequentando a região. Conhecia até os camelôs. Até os cachorros da calçada. Então, e a gente fez um trabalho lá que esta nossa unidade de rua, que fechava aos domingos e feriados, então ela trabalhava na média 25 dias ou 24 dias quando tinha feriado, ela era a segunda melhor loja da rede em faturamento, trabalhando 5 dias a menos, mas aprendendo a trabalhar num lugar de alto fluxo, mas que não era um shopping center. Exatamente. Né? E aí muda até o formato de equipe, né? Porque quando a gente contrata para shopping, nós temos todos os desafios dos horários de shopping, os feriados que se atuam, as poucas disponibilidades, muitas vezes até de mão de obra, porque tem muita gente que você fala assim, não, é para uma atividade em shopping. Não, mas shopping eu não gosto, eu prefiro o comércio de rua que me dá a flexibilidade do domingo, de um sábado à tarde. A gente percebe que tem esses desafios. Agora, o que te motiva a investir em segmentos tão diferentes de beleza, de alimentação e até de sobremesas? Tem alguma filosofia comum entre esses negócios que você identificou? Tem. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta se era difícil, né? Eu parei para pensar, eu falei assim, você sabe que eu faço... a primeira loja eu abri há 22 anos, né? Eu faço há 22 anos a mesma coisa, pessoas e processos, processos e pessoas. Muda o produto, eu não sou especialista em produto, por isso que eu gosto do sistema de franquia, eu tenho franqueador especialista, né? Mas qual é o processo que eu tenho que fazer? Franqueador, vou receber o treinamento, é isso que eu tenho que fazer? O resto é cuidar de pessoas e buscar o resultado. Eu faço a mesma coisa, mudando o segmento ou o produto, pessoas e processos. Sim, tem que entender um pouquinho, né? Lógico que a gente vai aprender sobre os produtos, sim, isso faz parte, a nossa treinar, a nossa equipe. Exato. Mas no final, o franqueado, eu sou um franqueado, processos e pessoas para buscar um melhor resultado. E criar uma cultura onde existe de fato o que a franqueadora planejou dentro do plano de negócio, que a gente sabe que muitas vezes um plano de negócio ele tem toda uma composição dentro de um PowerPoint, mas aí no dia a dia, quando vai na prática, traz muito uma realidade local, como você falou agora, você conhecia muito a Rua São Bento, você sabia de fato como é que as pessoas ali, qual que era o fluxo, como que era o dia a dia, e aí você trouxe uma visibilidade para a marca num ambiente de rua onde o negócio foi planejado para ser de shopping. E aí você tinha expectativas ali de crescimentos após essa operação de rua, aí você entendeu que deveria migrar para shoppings ou não? Sim, no final a gente aprendeu a trabalhar na rua. Aí eu falo muito a minha grande experiência foi olhando uma ótica lá no centro da cidade, do trabalho que vocês fazem de captação de clientes na rua. Eu falei, se eles estão captando, eu também posso captar, né, na rua, né, que tinha um número grande de pessoas passando. E aí eu levei isso. Aí nós teve uma fase dessa franqueadora que eu comecei a comprar repasses de unidades franqueadas que eles não conseguiam fazer esse processo de tal. Cheguei a ter 18 unidades e das 18, 10 unidades eu comprei de outros franqueados. Aí eu vi uma oportunidade de fazer o mesmo trabalho de captação que a gente fazia, levando para o shopping, colocando uma promotora na porta da loja,
E na perfumaria isso era uma coisa usual, né? Sim. Até lá mostrando uma amostra de perfume e tal. Então eu falei, eu vou colocar um promotor, porque né, os shoppings permitiam isso. E a gente estava captando do corredor do shopping. Exatamente. E replicar processos, é o que você falou, né? Então é entender, mesmo você adquirindo repasses, você conseguiu implementalizar com uma forma muito excelente um processo que você aprendeu na rua, e é óbvio que teve toda uma costura, um apoio do franqueador, mas você conseguiu identificar uma válvula de geração de visitação para que a equipe realmente se mobilizasse, começasse a aumentar ticket, gerar. E aí você me falou que nos bastidores até... a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você me falou que quando você tem muito tubarão, muito Romário dentro do mesmo ambiente ali, é difícil lidar com esse time. Conta um pouco mais sobre essa experiência, como foi? Quando você falou, né, do papel do franqueador dos 50% de cada parte, né? Quando o franqueado recebe, eu recebo os meus, agora sou eu com os 50%, quando eu levo para aquela minha unidade, né, os meus 50 virou 100% responsabilidade minha, porque eu já recebi a sua parte. Então, o meu 50, né, eu não vou lá ficar, eu já recebi e eu sou 100% responsável por buscar resultado, através de pessoas e processos. Perfeito. Então, a partir disso, eu comecei a me especializar. O que eu mais faço é curso entendendo as pessoas. Comportamento humano. Psicodinâmica aplicada aos negócios, porque o meu, além dos produtos, que aí, né, a franqueadora se desenvolvendo em produtos, exato, marketing e tal, e serviço. Em serviço. Então, até o perfil da equipe, ela tem que ser balanceada, porque é igual você falou, se botar numa seleção, num time, 7... com todo respeito ao Romário, mas 10 Romários, não, tem que ter o atacante, tem que ter a defesa, tem que ter cada um no seu papel. E quando você olha, começa a olhar os dados de vendas de uma equipe, né? Tem lá 2 que fazem por 80-20, vamos falar assim, né? Pareto. Então vamos lá. Para alguém tá vendendo, 2 vendedores estão vendendo 50% do faturamento daquela unidade, e os outros 3 ou 4, os outros 50%, é dividido. Se você começar a entender esse mecanismo, né, quando você tiver... e aí você entende porque tem horários que vendem menos. Cara, não dá para você colocar um cara que quer vender muito naquele horário que vende menos. Mas existe o vendedor que tem aquela paciência, ele faz... Então, se você começar a entender esse jogo, né, a gente começa a equalizar e buscar resultado. E, eventualmente, a gente até usa, assim, eu vou falar assim, cara, tinha uma vendedora excelente, um avião. Ela não sabia como ensinar as pessoas, mas a forma dela atender já era um grande ensinamento. Então, por exemplo, essa profissional, a gente deixava uma semana em cada loja, porque se fosse para pedir para ela ensinar, ela não sabia, mas o atendimento dela era uma arte. A pessoa falou assim, caramba, a fulana passou aqui, o quanto eu aprendi. Que bárbaro isso. Né? Então, era pela inspiração dela nas lojas que as outras aprendiam. Então, por exemplo, não podia convidá-la para dar um treinamento, mas eu convidava para rodar as lojas, entrar no sistema de venda, e ela movimentava todo mundo aprendia. Roberto, e você via a importância de estar, mesmo sendo um multifranqueado de muito sucesso, com gerências, você acreditava ser importante estar presente fisicamente nas lojas para entender exatamente esses processos e como aprimorá-los, ou não? Eu vou delegar a minha equipe, depois a equipe traz e nas reuniões eu defino. Como que era esse formato? Na prática, né, eu passei como franqueado operador, inclusive panfletando lá na frente da loja, né, atendendo. Não era o melhor vendedor, mas então eu passei por todas como um franqueado operador. E aí, quando eu abri a segunda, terceira, a quarta, eu virei o supervisor das minhas lojas, certo? Quando eu fui para a quinta, para sexta, eu falei, agora eu preciso de mais uma supervisora, porque eu precisava continuar a expansão. Aí eu comecei de operador, eu virei um franqueado gestor. Só que
sabia tudo, passei por todas. Não quer dizer que eu sou o melhor vendedor, quer dizer que eu sei como seria, eu sei qual o papel da vendedora e tal. E aí a gente começa, como gestor, você já começa a olhar, você visita as suas unidades, mas você tem que formar time. Não tem como, a gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada. Então você tem que formar pessoas para continuar crescendo, né? E aí olhando sempre os indicadores. Então, eu falei isso porque eu faço há 22 anos, toda segunda-feira é reunião de resultados das unidades, olhando os números de todas as unidades. Só para entender se nós estamos no caminho ou se tem que fazer uma correção na semana. Eu não posso esperar um mês acabar para falar, não. Então, toda segunda-feira, reunião de resultado. Faço há 22 anos isso, discutindo com os líderes resultado. Tá, então tá bom. Semana passada foi, qual é o plano de ação para essa semana para recuperar? Essa semana foi muito bom, pô, que legal. Parabéns, vamos continuar um bom trabalho. Mas a gente fica fazendo correções de rotas. Eu faço semanal e hoje as minhas supervisoras fazem diariamente com as gerentes. Mas eu olhando os números e as pessoas, a gente passamos para ser gestor. Chega uma hora que você, de franqueado operador, depois passa a franqueado gestor, depois você tem o papel de franqueado líder, porque você precisa inspirar pessoas. Vocês, né, vamos falar, vocês no mercado são 600 franqueados. Olha tamanho do time de empregos diretos e indiretos na franqueadora. Parceiros, fornecedores. Fornecedores, além sim, vocês são gestores, mas vocês são grandes líderes de uma comunidade. Então nós somos, a partir daí continuo o meu trabalho como gestor, mas de líder eu tenho que inspirar as pessoas e falar um pouquinho de cultura, valores da nossa empresa, das marcas que a gente trabalha. E você tocou num ponto extremamente importante, porque a gente tem que desmistificar um pouco aquela ideia de que, não, eu sou franqueado, mas eu sou franqueado investidor, eu compro o negócio para quem opera para mim e depois eu vou cobrar. Você que está desmistificando e dizendo para nós, que eu acredito muito nesse teu conceito, que primeiro, para que eu possa ser um franqueado investidor ou um franqueado gestor lá na frente, primeiro eu tenho que entender essa operação, eu tenho que realmente me aproximar do balcão, estar no front de vendas, ouvir um pouco mais o comportamento da equipe, entender os processos com clareza para depois dar um passo atrás e falar, não, agora eu vou ser um franqueado líder, um franqueado supervisor e até um franqueado investidor. Mas nada tira de você, como você falou agora, 22 anos disciplinadamente fazendo ponto de controle todas as segundas-feiras. Isso mesmo. Então a gente olha, eu olho os números e eu tenho... A gente faz um exercício com todos os colaboradores que entram na nossa empresa. Já no processo de seleção, a gente faz a avaliação do perfil comportamental dele. Então a gente já sabe um pouquinho, porque nós precisamos conhecer, nossas gerentes precisam conhecer também como é o perfil da equipe dela, porque a gente falava assim, pô, mas eu falei para minha equipe lá, as 4 vendedoras, eu falo a mesma coisa para elas, e aí a fulana vai e não faz. Eu falei, então é porque a fulana, não adianta você falar do jeito que você fala a mesma coisa. Não é a mesma coisa para todos. Vamos olhar o perfil dela. Ela você precisa diferente. Perfil de relacionamento, ela precisa que você pegue na mão, que não sei o que. Chame ela no cantinho, conversa depois, toma um café fora da loja e aí traz ela pro jogo de novo. Então a gente, é isso. Então a gente conhecendo pessoas e os processos, de fato, com experiência na prática, fica mais fácil e mais seguro, né, a gente fazer a gestão aí. Mas você tocou num ponto importante, Alberto, que é entender o comportamento humano. E a gente está vendo um mundo agora falando de AI, falando todo dos algoritmos, de todas as informações. Como é que você está vendo essa intersecção entre a entrada da robotização, da automação, do robô? Em que momento o ser humano entrelaça ou não? Você acha que vai ser tomado tudo pela automação, a digitalização, e nós não vamos ter cada vez ou menos, talvez, o humano? A inteligência artificial é uma tecnologia ou inovação. A gente utiliza muitas ferramentas hoje para facilitar o nosso trabalho, tomada de decisões e atingir os melhores resultados, certo? Porque assim a gente está treinando todo mundo a utilizar inteligência artificial, trazendo essa ferramenta para que todo o time obtenha resultados melhores.
Mas no final, o relacionamento, isso não se substitui. Né? Eu pelo menos acredito nisso. Não vai substituir, vai sim aumentar ou melhorar a nossa capacidade de entrega de resultados. Certo? É necessário todo mundo utilizar, mas com o cliente, seja, né? E a gente passou por isso, né? Na pandemia, virou tudo online e tal, não sei o que, né, cara? E a gente pensou, a loja física vai deixar de existir. Não, né? O ser humano é sociável, né? O ser humano precisa de contato, né? Nada tira. E o quanto, quando a gente ficou todo mundo muito trancado dentro de casa, o quanto de depressão, o quanto de ansiedade, o quanto de desvio que as pessoas dispararam e deflagraram por essa falta de fato do contato humano. Eu também, como você, eu acredito que nós vamos cada vez mais usar da tecnologia a nosso favor, mas ela vai ser complemento para que a atividade humana potencialize as suas entregas em prol de um cliente, de um consumidor, de um parceiro. Mas quanto mais a gente entender de que forma a tecnologia pode auxiliar e não tomar a frente, não tomar conta... Porque eu estava conversando com uma colega há pouco, ela está dizendo, Fábio, a gente vai chegar num ponto da hipercustomização. Da mesma forma que o robô ele pode te entregar ferramentas, ainda vai ter o toque do ser humano para ele conseguir criar a associação hiper customizada para aquele cliente. Ele quer um vídeo seu contando aquela informação da sua forma para ele. O robô pode até te auxiliar escrevendo o roteiro, digitando o script, formatando o conteúdo, mas quem vai fazer a entrega é o ser humano, porque ninguém gosta de ser trocado por uma máquina, né? Você acredita nisso? Acredito nisso. Na verdade, para onde nós estamos comendo, o papel das pessoas vai ser cada vez mais relevante, utilizando todas as ferramentas aí a seu favor. Eu concordo. Alberto, quais são os maiores desafios na gestão de múltiplas marcas e múltiplas lojas que você aí enfrenta todos os dias? Conta um pouco para nós. Vamos lá. Continua sendo um desafio, e se não fosse esse desafio, né, que é formar pessoas e a equipe, né? E aí, no meu caso, como eu atuo em segmentos distintos, né, com características de segmentos distintos, né? E aí eu falo assim, eu me exercito fazendo assim, eu preciso treinar o meu cérebro para mudar de assunto de hora em hora. Imagino. Então vamos lá, 14 horas tem reunião de resultados da L'Occitane, 15 horas entra o time de açaí, 16 horas entra o time... Mas eu estou olhando dados, pessoas, mas com coisas diferentes. Então, e esse é um exercício mesmo, né? A gente quando você, aí eu vou falar assim pro franqueado, né? Eu passei por diversos desafios, né? Assim, hoje está fácil falar quando a gente tem pouca experiência, assim como vocês no Mercadão no começo, né? Mas assim, quando a gente faz um planejamento e não é para o mês que vem, é de médio e longo prazo, é para nossa vida, porque nós estamos investindo no negócio, talvez para os nossos filhos, se eles forem nossos sucessores, né? Tudo que não está bom a gente consegue melhorar, mas com preparo, com estudo, em conjunto, né? Então, eu passei por desafios assim a pandemia foi mas antes disso tem momentos que uma marca que eu entrei não estava da forma como eu esperei, mas se eu estudei o segmento e vi que era bom, se eu estudei a marca, se eu estudei modelo de negócio e não tá dando certo, eu costumo dizer assim, cara, eu tô aqui para fazer dar certo, para ajudar, então vamos junto tentar fazer dar certo, que eu tô às vezes eu preciso me melhorar, mas eu entrei nesse negócio não é para curto prazo, então não tá bom, dá para melhorar, dá, então vamos achar uma solução e vamos trabalhar para isso, e pode ser que demore alguns meses, né? É um desafio. E eu até entendo hoje, na franquia, a gente costuma dizer, os franqueados falam, não, você precisa ter o capital inicial para abrir a primeira unidade, não entra com financiamento na primeira, tá? Porque se demorar um pouquinho para você atingir ou ser um bom operador, você tem com problemas. A partir aí você vai expandir, você já é o bom operador, até fica mais fácil, você pode fazer com capital de terceiros. Mas, então, o desafio é esse. Então, você fazer um exercício de mudar, mas a gente está... Né, formando pessoas e agora entendendo as novas gerações, né? Muito, que é um grande desafio, né, Alberto?
A gente aprende com eles, porque precisamos aprender com essa turma, né? Muito. Nativos digitais. Da mesma forma, a gente tem do lado de cá também agora a diversidade geracional. A gente percebe em muitas lojas nossas da rede Mercadão que aquela mulher mais madura, 65, 60 a mais, ela tem uma receptividade, ela tem uma tolerância maior a quando esse cliente muitas vezes insatisfeito com alguma assistência técnica da peça ou algum desvio da lente, essa pessoa mais tolerante, ela recepciona melhor essa situação do que muitas vezes um jovem que é menos, a gente sabe, porque essa geração do pronto agora já quer tudo uma resolução muito rápida, ágil, né? Ela vai achar que a cliente entra insatisfeita, ela vai apertar um botão na cliente e vai resolver o problema dela. Não, tem que ter tolerância, tem que ter paciência. E isso traz para nós a diversidade geracional que tem que aprender ao longo da vida ser mais tolerante, ser mais calma, ser mais serena. E aí isso transparece para nós, a gente tem vários exercícios que têm sido muito positivos, lojistas nossos da rede que optaram por contratar 60 a mais, senhoras com uma outra concepção e leitura de vida que estão tendo uma possibilidade maior. Alberto, como é que você estrutura teu tempo? Já que você falou que todas as segundas, há 22 anos, você tem o critério de análise, como é que você estrutura teu tempo e seu time para manter tudo funcionando sem perder a qualidade na operação de todas as marcas? Tá, vamos lá. A gente tem sinergia, como eu atuo em segmentos distintos com marcas distintas, nós temos sinergia no financeiro, nós temos sinergia em processos, vamos falar do back-office, né? Que chega uma hora o franqueado começa a crescer, ele cria lá a sua estrutura para fazer compartilhada, seleção, recrutamento e tal. Mas no time de operações a gente não mistura, cada time é especializado na sua marca. Por mais que esteja às vezes no mesmo shopping, não se mistura, são equipes de operação distintas, especializadas no que eles fazem, tá? Então você talvez na alimentação, se tiver duas marcas de alimentação, até eventualmente alguém pode passar para outra marca, mas é o mesmo segmento. Então, tem muita sinergia no back-office, né? Mas operações distintas. E aí, falando como muito franqueado, segunda-feira é o dia de análise de resultado, mas que foi planejado com as metas definidas na virada do mês, passado para as equipes, e a gente acompanha. E de terça a sexta, eu estou aí são reuniões ou visitas. Para expansão, então eu avalio os pontos por onde nós vamos. Você vai presencialmente? Eu vou presencialmente. A gente faz estudo já econômico, a franqueadora faz também com a gente, mas a gente vai lá, né? Eu vou falar assim, para sentir, né? E às vezes tem lugares assim, que você, mesmo dentro de um shopping center, é como se fosse um bairro, né? Você tem corredor bom, corredor ruim, e você não sabe por quê. O cara tá saindo e tá te oferecendo, deixa eu entender por que tem isso. Então né? Então você vai lá para sentir, para entender, olhar, conversar com os outros lojistas, com os vendedores. Quando a gente passa por um momento difícil, também vamos trocar informações aí com quem está no mercado, com os outros lojistas para entender, fechar parcerias, né? E tem hora que o líder vai falar assim, nós estávamos tentando fechar, o gerente foi responsável por fechar uma parceria num shopping com uma academia que tem 5 mil alunos. E ele falou, mas eu não encontro, a gerente não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, mas tenta fechar. Mas aí a gente liga lá, nunca tá, não sei o que. Então chega uma hora e fala, então vamos dar uma força, porque essa parceria é importante. Ter uma parceria com 5 mil alunos olhando, então essa parceria é importante para a nossa unidade. Aí eu me envolvo pessoalmente, vou lá, descubro se a gerente não consegue, quem que é o dono da academia, quem que é, né? E aí nós também fazemos relacionamento, fulano, tudo bem? Vamos fazer e tal. Aí conversando, do ano para ano, a parceria sai. Aí o time, né? Então nós somos aí para dar o suporte e apoio para o nosso time, com o que for necessário. Você sabe que dentro da nossa política também, em diretoria da Rede Mercadão, a gente também trabalha com esse olhar, que o nosso papel é deixar o campo mais limpo para que a equipe de vendas faça o papel dela, que é vender, atender e encantar. Tudo que for burocrático, tudo que for planilha, tudo que for fora do formato, joga para nós, para que a equipe de vendas, o comercial, o front,
se mobilize para deixar ele focado exatamente naquela pauta maior, que é um bom atendimento. A gente brinca dentro da franqueadora que a gente tem que cuidar da nossa equipe para que ela cuide bem do seu cliente final, né? Essa é uma leitura, né? É uma leitura. Alberto, na sua visão, qual que é o papel do gestor que quer crescer com mais lojas, mais unidades? Ele precisa de quais atributos? Qual que é o formato desse cara que quer ser um Alberto Oyama? Falando de processos e pessoas, eu acho que o franqueado ele tem que ser... Ele contribui com a franqueadora dando sugestão, dando ponto e tal. Mas, assim, no final, nós temos que, na nossa operação ou na nossa empresa, ser resolvedor de problemas, de desafios. Né? Porque sempre, assim, mesmo quando está tudo bem, vai aparecer um desafio. E quando você se treina em buscar soluções, porque as soluções fáceis o time vai conseguir, mas junto com o time as difíceis, e aí você passa a cultura para o seu time de resolver desafios. Tá difícil. Eu brinco assim, eu tenho uma pessoa que trabalha muitos anos comigo, inclusive ela se tornou, foi a minha gerente lá daquela unidade na Rua São Bento. Hoje ela é minha sócia operadora. 22 anos comigo, eu falei assim, então ela virou sócia, ela cuida das operações, né, de hoje de L'Occitane. E aí eu falo assim, eu no caso, ela está 20 anos comigo, eu não tenho mais nada para ensinar ela em operações, muito pelo contrário, ela que nos ensina, né? Porque ela é especialista hoje. Mas quando ela vai discutir, eu já brinco, falo assim, a gente já discutiu 20 anos tentando resolver todos os problemas, quando você vier, você traz um problema bom, hein? Um problema grande. E o problema simples você resolve sozinha. Você precisa treinar para isso. Se for um cascudo, você traz... É desse que eu gosto. Traz um desse aí que a gente vai, né, se anima aqui para ajudar a solucionar. Mas você sabe que eu concordo com você, porque depois, dentro de uma rotina, no franchise principalmente, eu acho que cabe o franqueador conseguir mapear, porque os problemas vão ser comuns. Uhum. O franqueador mapeando, é como se fosse uma cartilha de objeções, um FAQ. Você sabe que vai acontecer isso com esse franqueado que entrou talvez com uma insuficiência financeira ou uma falta de capital para dar o primeiro giro. O franqueado que tem problema de gestão com a equipe. O franqueado que tem péssimo relacionamento no mercado, por isso que ele não consegue desenvolver parcerias. O franqueado que não consegue ir à frente da operação porque ele tem medo do atendimento ou ele não se resolve bem comercialmente. Essas possíveis causas de problemas, tem como você mapear antecipadamente e atuar junto com esse franqueado para falar assim, pensando no seu perfil ou pensando na sua localidade, isso daqui pode te acontecer e eu vou aqui conseguir dar um passo atrás e te suprir de informação. Você acredita nesse formato? Acredito muito. Sim, né? São processos que a gente já passou, que a gente já sabe como resolver, inclusive de assim, até com o perfil comportamental das pessoas. A gente olha o perfil da pessoa, olha o dela e fala assim, esta profissional vai ficar nesta unidade até tal tamanho. Depois não será ela que vai continuar levando a empresa a crescer, a não ser que ela se desenvolva e mostre para nós. São processos de perfil, né, que a gente analisa de perfil comportamental. E aí eu só queria falar uma coisa sobre o papel do multifranqueado, né, ou do franqueado, falando assim, outro dia eu fiz uma analogia, né, e aí fazendo uma autoavaliação de nós franqueados. Nós estamos aqui para um negócio de médio e longo prazo, negócio da nossa vida. E aí eu falei assim, sabe o iPhone? Quando eu conheci o iPhone lá, era o iPhone 4. Depois foi o 5, 6, 7, 10. Por que a Apple está sempre mudando? Estamos no 16 hoje. E às vezes não é uma mudança, é uma melhoria contínua. Não, o aparelho também é o Samsung e tal, mas na época estamos no iPhone 16. E aí é uma melhoria contínua. O 16 não foi uma revolução do 15, foi uma melhoria do 15. E nós estamos melhorando continuamente? Precisamos melhorar continuamente. Senão a gente, eu sei tudo. Não, cara. Precisamos constantemente estar nos melhorando também. Eu continuo até hoje buscando conhecimento.
Continua, né, até hoje, continuo. Vamos lá, teve lá o congresso da BF, estamos lá sentados lá 2 dias para aprender, né, com o mercado. Né? Não, e o legal é que você visitando aqui nós, com um prazer receber você aqui no stand do Mercadão dos Autos, mas você passando aqui pelos corredores e pelas ruas aqui da Feira da BF, quantas pessoas te chamam, ô Alberto, pô, que cria realmente na sua figura uma leitura de que é uma pessoa que consegue ainda buscar informação, ter o aprendizado, mas transferir também através de todas as marcas que você hoje opera, transmitir exatamente essa segurança de que você, mesmo sendo um pleno entendedor do franchise, ainda está buscando por melhoria contínua, que é esse dia a dia. Afinal de contas, a gente muda todos os dias, nós como ser humano, mas a gente tem, como diz um amigo meu, nós somos um app, né? A gente tem que se atualizar a constante momento. Por isso que o app lança lá uma atualização, vai lá e corrige esse bug, corrija-se essa aplicação, troca essa forma de leitura, porque na verdade nós precisamos nos atualizar como apps e constantemente revisitar algumas memórias. Até outro dia eu estava comentando com a minha esposa que tem alguns processos que a gente habitualmente costuma fazer, que aí você começa a olhar e fala assim, não, mas será que se eu mudar um pouquinho só dessa minha rotina, eu consigo ter uma melhoria melhor no meu processo diário aqui? Isso serve para família, isso serve para negócio, isso serve para relacionamento, isso serve para corpo, para tudo. Sim, né? Para tudo. É uma constante. Meu Beto, como é que você lida com culturas diferentes de franqueadoras, já que você está trabalhando aí com mais de 6, 7 franqueadoras ao mesmo tempo? Como é que você alinha o time para manter a identidade de cada marca sem perder a essência do grupo? Tá. Primeiro, antes de escolher ou de eu fazer uma parceria com uma franqueadora, né, a gente vai entender, além do segmento e modelo de negócio, vai entender os valores dessa franqueadora, das pessoas. Se estão alinhados com os nossos valores. Isso acho que é assim, ótimo. O modelo do negócio sendo bom, o segmento sendo ser bom, legal. Agora, quem são as pessoas que estão por trás dessa franqueadora? Isso é a parte final da gente tomar a decisão de virar parceiro. E não quer dizer que nós estamos certos, quer dizer que às vezes o nosso valor que não seja adequado para aquela marca, não sei, certo? Eu só preciso ter alinhamento, né? Aí tendo o alinhamento de valores, né, aí a cultura, a missão e a visão de cada marca, a gente trabalha com cada equipe distinta, mas os valores são os mesmos, estão alinhados. Então isso é importante para nós, né? O resto tá legal, aqui tem vocês como ótica tem uma missão, cara, legal, a gente, inclusive nós gostamos também da missão, e é isso que nós vamos ser seu parceiro, levar isso né, para nossa equipe e para os nossos clientes. Mas antes disso, eu quero saber quem é o Fábio, quem é o Gustavo, quem é todo mundo, para entender. E, cara, que legal. Os caras, né, a gente tem um alinhamento de valores das pessoas. Sim. Né? Aí o resto fica fácil né? Cria esse entrelaçamento de alinhamentos, né? Quer dizer, eu estou alinhado com a cultura da franqueadora. Dentro das franqueadoras na qual você opera com o Grupo Oyama, hoje, qual o tamanho e número de unidades? Fala um pouco para nós, L'Occitane, Açaí, o Dog, o Caramelô e o Italien. Nós temos L'Occitane, nós temos 16 unidades, né? Já foram. E aí, assim, eu não tenho problema. Lembra que eu falei que eu comprei 10 unidades lá Sim. atrás, né? Numa outra. Eu tinha 20 unidades, eu vendi 10 unidades. Agora eu já estou indo para 16 e vou chegar a 20 unidades até o final do ano de novo. Sim, até desmistificar que eu compro unidades, eu faço negócio de unidades desde 2012. 2004. Nossa. Comprei a primeira unidade em 2004, não tem problema nenhum, né? Cara, e era uma unidade, para mim era uma oportunidade. O franqueado não se adequou, queria vender e para mim foi uma oportunidade de aquisição e melhorar e a empresa crescer, né? Então, é bárbaro isso, você conseguir ter essa visualização de que o que para um não deu certo, que era um repasse, para você era uma grande janela de oportunidade para você pegar exatamente toda essa
concepção, essa disciplina, essa determinação e fazer o teu negócio prosperar. Quantas unidades o Grupo Oyama gerencia, coloca hoje à disposição no total? No total, eu fui de umas 70 unidades, mais ou menos. Que bárbaro. Em torno de 70 unidades. Que bárbaro. 70 operações. E aí eu vou falar pro pessoal que quer crescer. Pode ficar tranquilo que você não vai trabalhar mais que 10 horas. Não é porque tem mais para trabalhar, que não dá para trabalhar mais. Não dá conta. Né? Vezes, então hoje eu falo assim, quando a estrutura vai crescendo, você vai montando, formando um time bom. Eu vou até brincar que hoje eu trabalho menos e quando eu tinha 2, 3 lojas, que aí eu era supervisor ou era tal. Agora tem estrutura, tem equipe. Né? Então você não vai trabalhar, eu vou abrir mais lojas dando mais trabalho. Não, fica tranquilo. Não, o trabalho é o mesmo, às 10 horas por dia, 8 horas por dia, né? Se for bem estruturado, pode até menos. Com tecnologia, com conhecimento, com informação, né? E aí a pessoa, eu falar, a pessoa tem que querer crescer. Assim, tem desafios, mas né, nós estamos aqui para isso, para resolver os desafios. Esse é o nosso dia a dia. E chegando no nosso final, na hora de você escolher uma nova marca para o portfólio do Grupo Oyama, o que mais pesa para você? A rentabilidade, o alinhamento da cultura com os seus valores ou o perfil do cliente final? Modelo de negócio, sim. Segmento, sim. Que eu falei, depois a gente vai para os valores, alinhamento. Se os nossos não tem, de novo, não tem valor certo ou errado, tem se os nossos valores estão alinhados com o da franqueadora, porque senão a gente vai andar desalinhado, certo? Esse é um ponto. E aí, com relação ao se a gente gostou do segmento, do modelo de negócio, dos valores, né? A pergunta que você me fez sobre o perfil é muito importante. Sim. Sabe por quê? Porque eu tenho que entender se aí é uma visão minha, tá? Por exemplo, eu vou falar assim, ó, eu tenho o meu padrão de pessoal de valores, não sei o quê. Se fosse para eu fazer uma gestão de um restaurante aquele que mexe com o público AAA, eu não tenho perfil para isso. Eu não posso entrar, legal, modelo de negócio bom, segmento bom, gostei dos valores, mas o público eu vou ter dificuldade, então eu tenho que fazer uma avaliação minha se eu estou preparado para lidar com aquele público. Muito bom. E até se a gente gosta. Exato. De lidar com esse tipo de público. Porque, então assim, senão nós, a última parte o negócio é tudo tão bom, mas aí a pessoa não fizer uma avaliação se eu sou para este negócio, aí nós somos um problema. Porque você tem que ter um baita prazer de estar todo dia lá, né? Olhando, atendendo seu público, a equipe, preparando a equipe. A gente tem que ter prazer. Não dá para fazer coisa sem prazer. Não, assim, tem que ser intencional, tem que ser dedicado. Tem que ter prazer. Assim, no final de tudo, se a gente não se diverte, assim, eu falo assim, no final uma diversão, se tudo der certo, é gostoso pra caramba. Mas tem que ter prazer, e aí sim, nós estamos aqui para cuidar do nosso público, para servir ele. Gostei da sua pergunta. A primeira pessoa que me pergunta sobre isso, e aí eu não tinha parado para pensar. Que bom. Obrigado. Que bom. Não, eu fico muito feliz. E para que a gente possa finalizar, Alberto, o que você acredita que vai ser essencial para o sucesso do franchising nos próximos anos, seja em gestão, tecnologia ou cultura de dono? A tecnologia é obrigatória para todo mundo inovar, e não só seja no sistema de franquia ou no sistema fora do sistema de franquia, né? Tecnologia e inovação, acho que temos que estar assim, vai ser o obrigatório, o básico obrigatório. Depois deixa de ser inovação, a gente todo mundo tem que estar andando, cuidando de inovação e tecnologia. Continuo falando de cultura, achando que é cultura, valores e pessoas. Se cuidar bem, a gente tem um desafio da nova geração, né? Então vamos ter que aprender a lidar com essa geração, cuidar dessa geração do jeito que ela é. Muito provavelmente, na nossa idade, quando a gente era jovem, nossos pais, os avós falavam, essa molecada, né? A gente era aquela geração, né? Essa era a geração. E agora a gente está falando dessa geração, né?
não vão ter que aprender a lidar com eles, não. Tem gente boa, tem gente que tem, né? E para o sistema de franquias, né? De novo, a gente fala assim, nós temos franqueadores, franqueados e fornecedores, os parceiros, esse é o sistema. Isso. Eu sempre falei, cara, nós no fundo são pessoas. O produto sempre em desenvolvimento, o formato também, mas as pessoas, diferencial. Eu acredito muito, e aí a gente fala, é uma pena porque outro dia a gente fala assim, não, mas vamos passar os valores de honestidade, cara, isso não devia ser, normal, mas agora a gente está falando que até honestidade é valor, não deveria de ser, mas ok, então vamos ter que, né? Mas é isso. E você, Alberto, como você bem disse aqui, é um grande estudioso do comportamento humano. E eu me identifico muito também com as tuas palavras, porque eu também tento buscar entender o comportamento humano. Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente busca informação, estuda, mais a gente se aprofunda. E eu queria que você deixasse... Quais são algumas dicas de aprendizado? Onde é que as pessoas buscam mais informação sobre comportamento humano, como você vem fazendo? O que você deixa como dica? Eu sempre estou atrás de aprendizados sobre como... Agora nós estamos falando dessa nova geração, de como lidar com elas, né? Inclusive, às vezes, para você aprender a lidar com elas, é trazer essa geração para dentro de casa, para sua empresa, porque às vezes... É um desafio, mas nós vamos ter que lidar com elas. Então, o que mais aprendendo como tê-las, estar do lado delas? Na prática, é isso. Mas além dos estudos. Né? Hoje, a teoria, todo mundo tem muito acesso a isso, seja com IA, seja na internet e tal, ou com cursos, né? E aí eu vou falar até um pouquinho do perfil de cada um. Tem gente que gosta de ler, tem gente que precisa... Ouvir, tá numa imersão, sei lá, de gestão de pessoas, tem gente que então não importa o formato, mas precisa estar estudando. E os desafios, e agora nós estamos com um desafio tremendo de mão de obra no mercado, assim, esse é um grande desafio, tá faltando. Tá tendo uma mudança de discussão da carga de trabalho, né, o 6x1, 5x2, então tá mudando, o Brasil tá mudando, né, e realmente tá ficando, mas o que eu acho, quando você vai para o mercado americano, outro dia, uma vez eu fui numa Domino's Pizza nos Estados Unidos e nós chegamos lá fazer uma visita técnica, tinha uma funcionária dentro da loja com fone de ouvido, com headset, atendendo no drive-thru, porque ela tinha que parar no drive-thru, olhando para a tela os pedidos entrando, fazendo pizza. Uma funcionária, ela pegava os pedidos, ela montava a pizza e ela entregava. Eu falei assim, mas lá, por isso que o salário mínimo lá é mais alto, certo? E aí só tinha o outro, era o entregador que vinha e buscava. A loja funcionava com 2 colaboradores. Eu falava, ela faz tudo. Talvez nós vamos passar por uma fase, por uma evolução no mercado de mão de obra, onde, ok, nós precisamos melhorar, é bom se vai ter um aumento da remuneração, sim, mas também uma melhoria na qualidade da mão de obra, porque vai se ganhar mais, ou se reduzir a carga horária, então vai ter que produzir mais produtivos. Nós vamos ter que entender como lidar com isso. Exatamente. Né? Então nós vamos, e aí aprender dessa turma aqui, dessa nova geração, de como lidar com isso. Mas nada tira, e é uma leitura que eu venho fazendo há um bom tempo também, eu acredito que o bom gestor, como o Alberto no Grupo Oyama, o bom gestor, ele consegue criar experiências internas para a equipe, que essas equipes, elas perpetuam, elas continuam. Como você falou agora, que você tem uma colaboradora há 20 anos. Ela não tá lá porque ela gosta do Olhos Brancos do Alberto, ela gosta realmente da tua cultura, do que você realmente trouxe de aprendizado para ela, para a carreira. Certamente ela já cresceu e a família dela é muito grata ao que você proporcionou. Eu vejo muito que o ser humano entendendo que o outro ser humano tá ali para ser colaborativo e trocou aquela relação agora de patrão-empregado, né? Agora nós temos que mais colaborar para que o profissional que tá ali
Você tem o maior respeito por ele porque ele está colaborando com o teu negócio. E é esse profissional que nós temos que ter do lado mesmo, que nós temos que entender o que ele passou na noite anterior, muitas vezes em casa, seja com o marido, com o filho. Eu tenho colegas franqueados que recepcionam a colaboradora e vê que ela não está bem e fala assim, é melhor você voltar para casa, você não está muito bem hoje. Eu entendo. Não, mas a patroa vai ficar chateada. Não, eu não vou descontar o teu dia de trabalho. Volta para casa, descansa a mente e vem melhor. E a pessoa volta no outro dia 3 vezes melhor. Você acredita nisso? Acredito. Você lembra daquela que se falava no passado assim, deixe os seus problemas em casa, separa o profissional do pessoal. Não dá para fazer isso, né? Nós como empresário a gente também não consegue. E se nós estamos com um problema pessoal, vamos cuidar desse problema pessoal. E aí a gente como empresa, nós estamos aqui, a nossa empresa é feita por pessoas. Exatamente. Que tem desafios pessoais também. Muitos. Né? Também concordo plenamente com você. Né? Temos que cuidar do nosso time. Eventualmente, dando mais condições, melhorias, tal, eventualmente cuidando delas. Né? E olhando para frente, né? Eu acho que todo bom empreendedor como o Alberto, que deu uma aula aqui para nós sobre empreendedorismo, sobre frente, eu acho que ele tem que ter uma visão de futuro, ele tem que transmitir para essa equipe também, olha, vamos olhar para frente, vamos projetar melhor, vamos buscar cada vez mais com otimismo, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, um cenário melhor para o negócio, para o país, para a sociedade, para os parceiros, porque é um ecossistema que se retroalimenta e eu acho que esse é o mais bonito de tudo. Então nós queremos agradecer. Alberto, onde que as pessoas te encontram, onde que as pessoas podem consumir os produtos do Grupo Oiama? Deixa teu recado final aí no nosso podcast. Primeiro, obrigado, né? É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem com a rede de vocês. Eu atuo basicamente na cidade de São Paulo, não estou no interior, não estou, né? Então a minha região é a capital, né? Mas nós temos lojas da L'Occitane, Açaí e tal, espalhadas em São Paulo inteiro, desde aqui em São Paulo, quem conhece, desde lá do Shopping Aricanduva, lá na Zona Leste, desde o Shopping Campo Limpo, na Zona Sul, né, na Zona Oeste. Então a gente faz já que a gente escolheu São Paulo, nós estamos aqui atuando bem em São Paulo. Então foi um prazer receber todos vocês lá. Que bom. As nossas marcas. Muito obrigado, mais um super conteúdo no nosso podcast. Podvisão é isso, conteúdo e informação valiosa para o seu dia a dia, para o seu negócio e para a sua vida. Sucesso, boas vendas e até o próximo episódio.